Você sabia que são esperados por ano quase 60 mil novos casos de câncer de mama aqui no nosso país? E essa doença tão temida preocupa as mulheres, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a sua sexualidade, a imagem pessoal. E olha, isso é uma coisa devastadora, tanto em termos físicos quanto emocionais. Então vamos então falar sobre o tema na companhia de um trio antenadíssimo. Primeira presidente do Instituto Arte de Viver Bem, que é a Valéria Barakatji, a apresentadora Laura Vi, bonitinha, e a ginecologista e obstetra Mônica Greenbaum, que é uma menina também, né? A gente fala médica, tá? Obrigado por ter vindo. Você tá boa, meu amor? Como é que você vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Parabéns. Prazer é meu. Obrigado. Que você ano seja maravilhoso. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigada pelo menina. Mas não é? Ai, que bom estar com você aqui. Adorei. Adorei. Tá boa, querida. Muito Obrigado legal, por terem Rony. vindo, Eu viu? que agradeço. Esse é um assunto que me interessa muito. Quero começar contigo, Mônica, porque além de menina, você é competente no seu mistério. A sua atividade profissional para mim, não porque minha família inteira seja de médicos, mas porque eu acho que é um sacerdócio a sua atividade profissional. E vamos falar do diagnóstico precoce, que eu acho que isso é fundamental, e você atua como ginecologista obstetra. Eu quero que você me conte essa história. Então, Rony, o ginecologista hoje é considerado o clínico da mulher, né? A gente faz todo o exame ginecológico, enfim, mas acaba atuando como clínico, psicólogo e por acaso ginecologista. E sem dúvida alguma, como ginecologista, não posso deixar de examinar as mamas da paciente com palpação detalhada e antes dos 35 anos, avaliar com ultrassonografia e após os 35 com a mamografia. A mamografia hoje ainda é o exame mandatório de rastreamento para o câncer de mama. Entre 35 e 40 anos, a gente deve pedir pelo menos uma mamografia e após os 40 anos, uma vez por ano a mamografia. Falar que a mamografia faz mal é um absurdo, às vezes a gente Tem gente que fala isso, né? Que fala, porque de fato é uma coisa... Torquemada devia se inspirar na Inquisição para fazer uma mamografia. Mas, meu Deus, inevitavelmente, para diagnóstico precoce, é o melhor exame, porque a gente consegue... Mas não faz mal não, né, mãe? Não. É a melhor dor que eu já senti na vida. É verdade. Eu falo que todo ano eu faço questão de ter essa dor, porque eu quero fazer mamografia. Claro. É verdade. Porque a gente consegue ver as microcalcificações, e nessas microcalcificações a gente já consegue... identificar, após um exame de biópsia, evidentemente, lesões mínimas, que se você fizer o tratamento ali naquele instante, você cura. Falar com a Valéria. Microcalcificações. Para falar com a Valéria, que em 2004 foi diagnosticada com câncer de mama. Foi um susto. Hoje está curada. Para as amigas também. Em que momento você resolveu fundar esse instituto? Foi em 2004 eu tive o diagnóstico, aquele susto, o tratamento. Você já falou comigo aqui sobre isso. Já, assim, a gente tem que reavivar a memória das mulheres, por quê? Porque muitas deixam o pedido na gaveta e demoram para ir. Daí, quando pega, às vezes pega com metástase. Hello, metástase agora, com tanta informação. Pois é. Então, claro que para todo mundo foi um susto. Depois eu comecei a dar palestra, primeiro passar pauta para todos os meus amigos, para os jornalistas. Depois comecei a dar palestra, viajei o Brasil dando palestra, como faço até hoje. Depois, Rony, uma coisa leva a outra, as pessoas vão te pedindo tudo, informação. E a informação é a base de tudo, é a educação. Claro. É a base de tudo. E daí eu falei assim, olha, um advogado amigo meu virou e falou assim, olha, você tem que abrir um instituto, porque você gasta dinheiro do próprio bolso, muito dinheiro do seu próprio bolso, você que não se dá conta. Daí eu instituí em 2009 e começaram as grandes campanhas publicitárias, até na Times Square em Nova York. Então nos Estados Unidos teve foi uma abrangência absurda de imprensa
E aqui depois bateu no Brasil como campanha publicitária. Foi muito bem sucedida e daí uma coisa leva a outra desde 2009. E já tive muitos atletas, muitas pessoas famosas emprestando a imagem para a campanha. Não, tudo isso, Rony, faz parte de quem está no meio, quem quer passar informação, porque por mais que você fale, o brasileiro ainda é muito desatento. Eu sei porque eu assisto sempre você. Eu sei que você sabe, traz muitos médicos aqui e esta informação que você passa é relevante para nós, para a população. Isso é prestação de serviço. Claro, eu acho que é dever nosso que trabalhamos com comunicação a prestação de serviço. É fundamental isso, né? É uma prestação de serviço e informação, que são dois vetores que se unem, né, no final. Eu acho que isso é muito importante. Eu fico vendo, por exemplo, você, Laura. Você, meu Deus, isso é um monumento, né? Não, fala sério. Desfilou e fotografou em mais de 40 países. Você é insuportável. Eu te adoro. Atuou como atriz. Estou feliz de estar aqui com você. Obrigado, amor. E atuou no teatro com divas, assim, tipo Marília Pêra. Tô falando que ela é insuportável, ela é mesmo, né? Como é que foi a sua luta? Pois é, você sabe que eu acompanhava a minha amiga Valéria Baracate, tinha muita informação sobre ela e sobre o Instituto, e eu fui a brasileira que deixou o exame na gaveta durante 6 meses, a mais do que eu deveria. Então, quando eu realmente descobri, eu já tinha um tumorzinho com 2,5 centímetros, não é tão pequeno, mas também não é grande. Mas eu entendo que se eu tivesse feito exatamente 1 ano depois do último, né, a mamografia preconizada 1 vez por ano, eu demorei 1 ano e meio. Então, eu teria pego o tumor menorzinho, né? Então, eu também coloco isso com muita seriedade, porque eu passei por essa situação e deu tudo certo, operei, né? Fiz a quimioterapia que foi necessária. Tô ótima, tô curada. Mas eu bato na tecla, não façam como eu. Não esperem mais 6 meses com o exame na gaveta. Eu acho que vocês 3 vão concordar comigo. A doença mexe muito com a autoestima das bonitinhas, porque como é que vocês se sentem depois de uma cirurgia de câncer de mama? É complicado. Rony, então vamos lá falar quem passou por 9 cirurgias só de mama, que foi meu caso. 9. Em 11 anos eu fiz 14 cirurgias. Então, foi uma luta árdua, primeiro para ter a vida, segundo para passar essa informação para as pessoas, que é importante você passar. E uma das coisas que eu fiquei assim muito chocada nesses anos todos lidando com pacientes foi a parte de sexo. E no seu programa a gente pode abordar isso tranquilamente por causa do horário. Faço sempre isso. Então tem que abordar porque muitos maridos abandonam as mulheres porque vê uma mastectomizada e fica complicado, mas tem que pensar que é temporário. Tem oscilação de humor, eu mesmo tive. Claro, corta os hormônios da noite para o dia. Se com uma TPM a gente já oscila o humor, imagine cortando os hormônios da noite para o dia, que é o caso da quimioterapia ou da hormonioterapia. Então tem essa oscilação, mas o que o parceiro tem que entender é que tudo isso é um processo e que é passageiro. Ele não pode abandonar. Conserta depois. Conserta. Inevitavelmente, o câncer de mama, ele é muitas vezes hormônio dependente. Você não pode dar hormônio para a paciente depois que ela tem câncer de mama. E ela, com as medicações, acaba muitas vezes tendo um sintoma de menopausa precoce, se ela for mais jovem. Sim. Se ela já tiver depois da menopausa, ela já tem a menopausa natural dela e mais ainda os efeitos colaterais dos quimioterápicos, que acaba ressecando tudo, entendeu? Agora, como é que faz para driblar essas situações adversas? Eu fico pensando muito em você. Como é que eu fiz? É porque cai cabelo, o mal-estar que dá a químio e a sua atividade profissional, que é de beleza, né? Como é que faz numa hora dessa? No primeiro momento, Rony, eu falei, gente, logo eu que trabalho com a imagem. A vida inteira, como modelo e depois como apresentadora, e enfim, ainda hoje como mestre de cerimônias, eu tenho um negócio, sou empresária. Como lidar com o fato de que eu posso perder o cabelo? Então, em vez do cabelo deixar cair, eu senti depois o que ia acontecer, eu fiz que nem a minha amiga,
porque ela já tinha raspado numa outra época que eu acompanhei e eu raspei antes. Eu falei, eu vou me antecipar. Então, eu meio que preparei a emoção, raspei, só que com todo o aval e toda a estrutura da minha família, né? As minhas filhas falaram, mãe, você vai ficar ótima, vamos usar uma maquiagem bacana, vamos usar uma roupa bem moderna, para de usar uma camisa muito elegante que você é, vamos usar um jeans rasgado. Eu falei, eu vou entrar nessa. Então, Rony, na verdade, o que eu fiz? Eu, pessoalmente, usei de artifícios externos para trazer uma nova personalidade. Não é isso, mas assim, brincar um pouco, tentar tirar, né, daquele tratamento super sério que eu estava fazendo, levando super a sério, um pouco de leveza. Então, através do guarda-roupa, da maquiagem e do bate-papo e da brincadeira com a família, que sempre me apoiou muito, com os amigos, a Valéria raspou a cabeça em minha homenagem, o que foi incrível também, né? Foi uma homenagem imensa. Então, me senti muito bem com aquilo. Eu acho que eu estava passando uma mensagem positiva para outras mulheres que também tinham câncer, não só de mama. Quem faz quimioterapia perde cabelo. Mas, é claro, sempre cada uma no seu quadrado, né? Eu me senti bem careca, mas mulheres que precisam usar um lenço, usar um chapéu, ou até a peruca, por que não? Então, eu acho que cada uma tem que se entender com a situação. É que a sua atividade permite isso. Porque, como é fashion, sabe? Tem essas coisas. Eu consegui entrar por esse, driblar um pouquinho por esse viés. Agora, Laura, a Valéria está falando uma coisa para mim que eu acho que acontece mesmo, Mônica. Eu acho que pior do que tudo isso é o preconceito. Pois é, eu não senti muito. Mas você não, porque você também estava preparada. Você teve, querendo ou não... Você foi vítima de preconceito, sim, você contou. Discriminação no mercado de trabalho, inclusive. Não só eu, como muitas das pacientes do Instituto. Então, você não conseguir voltar para o mercado de trabalho porque você está com câncer de mama, em tratamento, no século XXI. Empresários, por favor, abram as cabeças. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com uma mulher. E preconceito com relação ao marido, que de repente tem um processo de rejeição. Agora, a doutora Mônica pode falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para ela agora, porque, olha, na verdade, eu acho que esse é o momento, não do afastamento. Não, mas é do acolhimento. Agarramento. Do abraço, exatamente. Do agarramento que eu falo. Mônica, sexualmente, vamos falar isso que a Valéria quer que a gente fale sobre isso. O corpo da mulher muda com a doença? Muda. E o que a gente pode fazer para melhorar? Então, tem muitas coisas que pode fazer. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter o trabalho emocional em casa. O amor em casa é fundamental. Porque o olhar do marido, sem preconceito para a cicatriz da mama, o olhar do marido no sentido de dar a mão para a mulher, isso é o primeiro passo. Isso é 50% do tratamento. Aquelas que não têm marido, o parceiro, o namorado, ou a própria família, irmão, mãe, dando um incentivo, como a Laura disse. E o segundo momento é o acolhimento do médico. O médico ginecologista, nesse momento, é que vai acompanhar, porque o mastologista e o oncologista já fizeram o trabalho inicial e volta a paciente para o ginecologista. Hoje a gente tem muitos cremes, a gente tem gel não hormonal, porque os hormonais, como eu já disse, ela não pode ser administrada. E tem outros procedimentos também intravaginais que geram maior produção de colágeno intravaginal e faz com que essas glândulas secretem mais. Então, essa mulher pode fazer 3 procedimentos, um mensal por 3 meses e ficar 1 ano bem lubrificada sem ter que lançar mão de hormônios, porque os não hormonais não lubrificam tão bem quanto os hormonais. Então, esses procedimentos ligeiramente ablativos, eles consistem em radiofrequência e laser. Né? Existe, a Laura estava me perguntando, e não dói? Eu quero saber mais desses procedimentos. Dói menos, eu já fiz. Dói menos do que no rosto. Entendeu? E tem uma produção grande de colágeno, fica muito lubrificado. Então, Rony, é uma coisa que o parceiro tem, e outro, o diálogo com o parceiro é muito importante. Claro. Tem que ter esse diálogo. É o vínculo de qualquer relação, no casamento, na amizade, na sociedade. Se você não conversa, se você não tem esse tipo de approach, nada vai dar certo.
Porque o ressecamento faz parte, porque a quimioterapia tira toda a água do nosso corpo. Claro, E cai em claro, todos os pelos. Quer dizer, a gente reconstrói tudo aqui, a sobrancelha, a gente faz a lápis, enfim, dá para fazer. Eu acho que a mulher careca fica linda, deslumbrante. Mulher fica acho linda de mesmo. qualquer maneira. Quer saber? De qualquer maneira. Também acho. Há quem não goste, mas eu adoro. Eu sei. Nosso príncipe. Então, eu acho que vocês três, como eu, acreditam que a fé e a autoestima podem vencer essa doença. Sem Com dúvida certeza. alguma. Claro, Acolhimento. Claro, mas tendo seguramente uma mão competente para guiar essa Sim, turma toda, como é o sem caso da Mu. Como é que eu faço para agradecer a vocês? Beijos. Então, eu quero agradecer muito a presença da presidente do Instituto Arte de Viver Bem, que é já a nossa sócia, a Valéria Baracate, da apresentadora Laura Vi, que está cada dia mais linda. Obrigada, meu amor. E olha, eu adorei te conhecer, Mônica Grimaldo, que é uma ginecologista e uma menina inacreditável. Linda, né? Obrigada, Rony. Namastê. Mônica, você é muito bonita. Obrigada. Menina de 5.4. Obrigada, Obrigado, querida. Prazer. Meu. Valéria, obrigado por ter vindo, meu amor. Quem te agradeço muito e parabéns. E tem um negocinho para você ali. Umas florzinhas de parabéns. Ah, obrigado. Obrigado. Elas pararam tão baixinho. Hoje é seu aniversário. Foi ontem meu aniversário, né? Foi ontem o aniversário Mas dele, me mas trouxeram florinhas. Ah, eu adoro flor. Obrigado, minhas crianças. Muito obrigada. Obrigado de coração.